Bom dia a todos e a todas da Rádio Nova Aliança. Eu sou Jovita Rosa, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Hoje, sábado, nós ainda vamos falar um pouco sobre o mês da mulher, também adentrar um pouco também na questão da campanha da fraternidade, que a imagem nos traz Jesus falando com uma mulher. Então, nós estamos recebendo a irmã Cláudia. A irmã Cláudia, ela é assessora pedagógica do Movimento de Educação de Base, da CNBB. Ela também é assessora da CRB, que é a Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil. Também ela faz parte do Conselho Superior da ANEC. A ANEC é a Associação Nacional de Educação Católica. Não é isso, irmã Cláudia? Seja É bem-vinda. isso. Obrigada, Jovita. Um prazer estar aqui aprendendo e conversando, né, nessa conversa com essa Comissão de Justiça e Paz aqui do Distrito Federal e, com certeza, no entorno, né? Quando nós falamos do Distrito Federal, a gente sempre fala do entorno, e quando a gente se preocupa ou tem presente essa perspectiva da justiça e da paz, com certeza outras pessoas também estão envolvidas nesse processo, a gente acaba colaborando com os outros, né, com as demais pessoas, mas também acaba aprendendo muito. Então, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nessa conversa nesse sábado de manhã. Então, nós estamos aqui e vai ser bom que para a gente aprender mais desse movimento de educação de base que a nossa igreja tem no Brasil todo, e a gente precisa saber de tudo que a igreja faz para a gente apaixonar mais ainda pela igreja, né? A gente aproveitando a campanha da fraternidade, né? Onde Jesus ele começa a escrever no chão para uma mulher. E a nossa campanha da fraternidade fala com sabedoria e ensina com amor. Tudo a ver com o nosso MEB, né? Eu falo nosso porque é nosso católico, né? Mas, assim, é um movimento que eu acho que é muito apaixonante. Eu, por exemplo, sou da Pastoral do Menor, né? E é apaixonante, mas eu acho que o MEB também é uma atividade muito apaixonante. Poderia falar um pouco do nosso MEB? Sim, o movimento de educação de base, ele surge na década de 60. No ano passado, nós completamos 60 anos. Que E legal. agora, dia 21 de março, na segunda-feira, nós estaremos celebrando 61 anos de existência, digamos, oficial do movimento de educação de base. E ele surge no seio da igreja, ele nasce junto com as pessoas, especialmente com o objetivo de alfabetizar jovens e adultos. Hoje nós diríamos que é o papel da EJA, né, da educação de jovens e adultos. Mas imaginem há 61 anos atrás, quando nós tivemos bispos, padres, muitas religiosas, muitos leigos, que se identificaram com essa proposta. E nós temos o privilégio de dizer que Paulo Freire também fez parte desse processo. Digamos que no fundamento de todo esse exercício de alfabetização está Paulo Freire, com o método ver, julgar e agir, assumido também pela igreja. Então, há essa mistura boa, né, do método que é pedagógico, que é assumido pela igreja e que, gente, ele perpassa o tempo. Vejam que há 61 anos atrás se pensava nessa alfabetização das pessoas que não tiveram acesso à leitura e escrita. Porém, vai além da leitura e escrita do alfabeto, da leitura dos símbolos, daquilo que a gente escreve, mas é uma leitura também da vida, é a leitura da sociedade. Então, há toda uma mística que perpassa esse movimento de educação de base. Além da leitura, que traz essa dimensão da cidadania, da escrita, e por si mesma traz a dimensão do exercício da cidadania, mas ele busca também com todos os seus educadores, que passam todos por um processo de formação,
Em geral, as pessoas se identificam muito com o trabalho do MEB, essa identificação. Então, nós contamos em vários estados do Brasil com pessoas que, se identificando com a proposta do MEB, são colaboradoras. É um serviço, um trabalho voluntário de muitos mebianos. E quando, nessa celebração, apesar da pandemia, fizemos várias lives nessa celebração dos 60 anos do MEB, é muito interessante, assim, muito significativo ouvir os mebianos contarem muitas histórias, alguns ex-mebianos, né, a idade já não permite mais que possam estar na ativa, mas a gente percebe um carinho muito grande pelas pessoas que se envolveram nesse processo de alfabetização, tanto por parte dos educadores, quanto por parte dos educandos, daqueles que aprenderam a ler e a escrever com o MEB. Então, se colocarmos no Google MEB, nós temos aí vários textos e vários trabalhos acadêmicos em várias universidades do Brasil, inclusive no exterior, que contam essa experiência do MEB e que retratam muito bem, digamos assim, vários aspectos que fazem parte dessa trajetória do MEB. Olha, é muito bom a gente ter esse testemunho vivo e pulsante ainda, né? Que a gente vê essa ação transformadora da nossa igreja através dessas ações, né? Das ações sociais e a educação. Eu acho que ela é a base, acho não, eu tenho certeza absoluta que ela é a base de tudo para a gente compreender o que se passa em nossa volta. E quando a igreja traz, fala com sabedoria e ensina com amor, e vendo o texto base, a gente sonha mais alto, não sonha não, irmã Cláudia? Ainda mais, especialmente nós mulheres, né? A gente sabe que é uma das características, a gente não pode deixar de sonhar. A campanha, então, penso que você aborda um aspecto muito importante, Jovita, que é eu diria, preocupação, mas essa consciência de que a educação é elemento constitutivo da missão da igreja. Esse é um aspecto importante e é tão presente na vida da igreja, enquanto instituição igreja, vamos dizer assim, no Brasil, que é a terceira vez, né, desde que existe a campanha da fraternidade, que também são em torno de 60 anos, desde que existe a campanha da fraternidade, é o terceiro ano, a terceira vez que o tema é educação. Mas vejam que quando teve lá em 82, se falava muito da institucionalização da educação. Digamos assim, ó, a preocupação naquela campanha, ela se dava muito nessa tentar organizar o sistema de ensino brasileiro. E houve uma preocupação da igreja, uma incidência da igreja, se falava muito da educação libertadora, e houve essa incidência, sim, na reflexão proposta pela campanha da fraternidade. Nós tivemos, na década de 90, a segunda campanha, que daí já puxava para a responsabilidade, o enfoque era a responsabilidade da família com a educação, da responsabilidade dos vários segmentos sociais. Então, além da família, da escola, né, da universidade, da igreja, das várias outras instituições que fazem parte da sociedade, todas são responsáveis pela educação. Basicamente era esse o enfoque. Hoje, em 2022, o enfoque ele está muito centrado, ele está baseado, diria melhor, no Pacto Educativo Global. Então, nós temos aí, em 2019, setembro de 2019, o Papa Francisco faz um chamamento que seria um convite para todas as pessoas de boa vontade, dizendo que a sugestão dele é que tivesse um pacto educativo global, que significa o quê? Que é um compromisso das várias instituições do mundo e de todos nós, e todas as pessoas, não só católicos, mas todas as pessoas na educação das novas gerações. Então, é uma sensibilidade, o Papa nos chama para uma sensibilidade e que a gente faça uma aliança. É sempre uma aliança de compromisso, né? A gente usa aliança, uma aliança porque tem um compromisso com alguém
ou com uma causa, não é assim? Isso, é Então, isso. o Papa nos diz, todos têm um compromisso com a educação. Nós somos responsáveis pela educação das novas gerações. E é esse enfoque, o pano de fundo, digamos, a base da campanha da fraternidade de 2022 é o Pacto Educativo Global, é a proposta que o Papa lança para o mundo todo, juntamente com algumas lideranças da Unesco, a partir do encontro sobre fraternidade, o compromisso com a fraternidade universal, em 2019, que o Papa já vem desenvolvendo e assume junto com as lideranças árabes, né? Lideranças religiosas árabes. Então, tendo em vista esse aspecto, a Igreja no Brasil assume como campanha da fraternidade a educação. E vejam que daí não é qualquer educação, né? Ela tem fortemente um aspecto, ela traz fortemente esse aspecto de compromisso, de comprometimento com a educação das novas gerações, e aí traz isso que você também abordava, que é essa presença da mulher na educação. E que Jesus fala com a mulher, mas ele fala só duas frases, né? Segundo o relato bíblico, né? Mas são A tão história, importantes, né? isso. Veja, vamos recontar a história da mulher adúltera. Você me Isso. ajuda, Juvita? Como é que começa a história da mulher adúltera? Então, Jesus... O texto bíblico, né? O texto bíblico diz que Jesus estava ensinando com um grupo de pessoas, né? E aí? Isso. Aí chega eu diria um bando, mas porque na verdade eram muitos homens, né? Que a gente chama bando, mas o ser humano a gente tem que melhorar esse trato. Trazendo essa mulher que foi pega em adultério, né? Eu imagino que eles devem ter trazido ela assim arrastada ou alguma coisa e jogado ela para cima de Jesus, para Jesus. Porque na verdade eles queriam mesmo era colocar Jesus em prova, né? Eles queriam pegar alguma coisa para justificar o que eles fizeram com Jesus depois, né? Então ele traz aquela mulher e nenhum deles se enxerga como adúltero, né? Eles não conseguem enxergar, às vezes até hoje os homens de modo geral eles não conseguem enxergar a sua própria falha, né? Aí ele coloca a culpa na mulher, né? Porque a mulher, né, desde Eva, ela é a culpada, todo mundo aponta o dedo para nós. Então, Jesus recebe aquela mulher, né? E ele é fantástico. Ele é fantástico. Exatamente. Então, ele está ensinando, vamos imaginar que tem uma roda, né? Tem um grupo aí e jogam aquela mulher no centro da roda, né? Isso. Mas se a gente pensar na cena, no relato bíblico, joga aquela mulher ali e já fazem a pergunta. E aí a gente já consegue imaginar as pessoas com pedras na mão, né? Porque ela é para ser apedrejada. Todo mundo com a pedra na mão. Quem trouxe essas mulheres, ou ao menos um bom grupo de pessoas com as pedras com a pedra na mão. E aí Jesus faz o quê? Jesus, ele é fantástico, né? Ele é incrível. Aí ele chega, eu imagino calmamente, ele olha para cima, olha todo mundo, analisa a cena, né? E ele é muito certeiro, né? Ele é muito certeiro. Ele fala, ótimo, beleza, bora apedrejar. Né? Imagino que, né, ele não falou isso, mas ele se propôs assim, então vamos apedrejar. E quem de vocês não tiver nenhum pecado, tira a primeira pedra. Né? E aí ninguém esperava por isso, né? Ninguém esperava. Então eles assustaram, eles calaram. E aí, a partir dos mais velhos, foram retirando assim de fininho, né? Até Jesus ficar só com a mulher. Exato, ele começa a sair, inicia pelos mais velhos. Trouxe um aspecto importante dessa cena, né? São as pessoas mais velhas, na medida que o tempo passa, a sabedoria, que depois a gente vai vendo que é o tema dessa campanha da fraternidade,
Mas a sabedoria a gente vai adquirindo também com o tempo. A gente não nasce com sabedoria. Não. Ela pode, a gente vai aprendendo a sabedoria, a gente diz a sabedoria da vida, né? Que o mundo Isso. acadêmico pode nos ajudar muito, mas não é só. A sabedoria da vida, a gente sabe dos ditos populares, né? Que é exatamente até, vejam que até nos livros dos provérbios, que isso foi escrito lá muito antes de Jesus Cristo, já se dizia que fala com sabedoria e ensina com amor. Então, é um provérbio porque ele faz parte da humanidade, ele faz parte do ser gente. Mas daí não é de qualquer ser gente, né? De ser gente que quer ser mais, que quer crescer enquanto pessoa. Eu acho que esse é um aspecto importante. Mas vamos continuar no nosso relato aqui, no nosso relato da Bíblia, né? Da cena do Evangelho. Então, faz a pergunta derradeira aí que você salientou tão bem, né, Jovita? Então, aí Jesus, quando ele vê que todo mundo foi embora, ele fica só com a mulher, né? Aí ele vai para ela e assim, de uma generosidade estupenda, né? Magnífica. Ele fala: "Oi, mulher, cadê aqueles que te condenavam, né? Ninguém te condenou?" Né? Eu acho que aquele momento ela estava lá esperando uma sentença, né? Que ela estava lá encolhida, imagino, esperando aquela sentença, aquela... Às vezes, quando a gente vai se confessar, a gente fica esperando aquela sentença que o padre dá para a gente. Aí Jesus vai com muito amor e ele fala: "Ninguém te condenou? Eu também não te condeno", né? Aí, mas ele fala alguma coisa depois, ele fala: "Vai e não peques mais", né? Então, quando você encontra Jesus, precisa de uma mudança, né? Uhum. Quando a Ela gente vem. encontra Jesus, e você encontra verdadeiramente, Jesus faz isso, vai e muda de vida, né? Sim. E a educação traz isso. E é muito interessante porque a gente vê quem já teve a oportunidade de ver a ilustração desta campanha da fraternidade, né, o cartaz que ilustra, veja que nós temos uma mulher inclinada. É uma mulher que está inclinada, e aí nós temos Jesus que se inclina sobre a dor e o sofrimento. Isso você bem disse. Quando a gente se inclina, é porque a gente tem uma dor, ou a gente tem um reconhecimento, né? A gente faz a inclinação diante do sacrário, faz diante de uma autoridade, até pode ser, né? Tem pessoas que fazem, mas a gente, e diante do outro, diante da dor e do outro, Jesus se inclina. E um aspecto nesse relato bíblico é que Jesus escreve. Diz que Jesus ficou escrevendo no chão, né? É o Isso. único texto que diz que Jesus escreveu. A gente não sabe bem o que ele escreveu. Aqui, quem criou o cartaz diz que ele escreveu amor e sabedoria. Muito que bem. Mas a gente sabe que quando o gesto de Jesus escrever no chão, ele traz muito, porque ele estava sendo provado e aquela mulher estava sendo julgada pela lei que é escrita. Que é escrita, vamos dizer que é escrita na pedra, que é escrita no papel, que era escrita no pergaminho naquele tempo. Mas Jesus escreve uma lei que ele escreve no chão porque é uma lei que é escrita no coração. E aí faz essa mudança do coração de pedra para um coração de carne. Um coração que é um coração de carne, ele se deixa escrever uma nova lei, mas é uma lei do amor, é a lei da solidariedade, é a lei da justiça e a lei da paz. E de tudo o que precisa para que realmente, tratando exatamente aqui, que é essa Comissão de Justiça e Paz, tudo aquilo que se faz necessário para que aconteça a justiça e a paz. Então, vejam que esse texto bíblico, ele relata a escolha, foram muito felizes a equipe quando escolheu esse tema para ilustrar essa perspectiva da campanha da fraternidade sobre a educação, porque é exatamente esse debruçar-se sobre o outro que é a educação. Nós temos, dentro dos relatos da história da educação, nós temos Sócrates, que já tinha intuição de que nós não podemos educar só um aspecto da pessoa, não é só a mente. Mas quando o texto base vai falar bastante sobre isso, é a educação que nós acreditamos, uma educação integral. Uma educação integral é desenvolver todos os aspectos que fazem parte da humanidade. Então, emocional, sim,
nós temos que ter a capacidade de raciocinar, então vai pelo racional, mas essa capacidade de intuir, de ter essa sensibilidade, de perceber o outro. E aqui Jesus diz, é o outro na dor, no sofrimento dessa mulher, mas também outro é o planeta. É o planeta. São as plantas, é a água, são os alimentos, enfim, é um abrir-se para um contexto muito mais amplo do que só escrever numa linha. A eu acho educação que é muito ampla. É uma educação que ela transborda, que ela sai do quadradinho e ela consegue ver, enxergar o universo todo, né? A educação para o meio ambiente, nós temos aí o Papa Francisco que nos trouxe Laudato Si, e olhar o outro como o meu próximo, né? Como porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu tenho que olhar você, irmã Cláudia, e todos os meus irmãos como imagem e semelhança de Deus, né? E como Francisco de Assis também, ele conseguia ver Deus em todo o universo, né? Eu acho que essa educação integral proposta pela campanha da fraternidade é um agir transbordante no integral, no sentido bem universal. Sabe muito que, Jovita, sem te atrapalhar, né? Querer cortar. Mas ó, a educação integral, ela é tão presente na vida da igreja que desde o próprio Jesus desenvolvia isso, né? O fato essa educação integral, ela perpassa o tempo. Então, na história da educação, a gente vê isso, mas a gente percebe isso, só que às vezes ela fica escondidinha, né? Dependendo do tempo, e nós vivemos um tempo aí que a educação integral quase que se perde. Então, nós temos aí essa proposta de educação integral em nível civil, a própria Base Nacional Curricular, a BNCC, ela tem aí, o objetivo da educação é uma educação integral, tá aí. Mas nós, na igreja, vejo, ela perpassa o tempo. Ao longo da história da igreja, ela está presente, nós aqui não temos tempo para isso, mas para dizer que, já para nós, na América Latina, Medellín já falava do desenvolvimento integral da pessoa, a Aparecida fala disso, né, que são essas conferências episcopais da América Latina. Nós temos a Assembleia do Ceará, que em preparação ao sínodo, que vai acontecer em 2023, tivemos uma assembleia em preparar o sínodo. Olha só que avanço para nós enquanto igreja, né? Que participaram todos. Preparar um sínodo que não é só de bispos. Participamos os leigos, os religiosos, os bispos, os padres, todos que puderam participar dessa assembleia. Tinha os fóruns, né? Aqui a Arquidiocese fez essa dinâmica também de preparar essa assembleia. Quer dizer, qual é o preparar? É o ouvir. É basicamente o escutar, é o ouvir. Então, e essa assembleia colocou a educação integral como um dos seus principais itens para serem abordados nesta campanha, digamos, nesses próximos anos. Então, a campanha da fraternidade traz isso muito presente, com a educação integral, resgata, eu diria, fortalece esse aspecto da identidade da igreja. E como a tua abordagem inicial, Jovita, foi sobre a mulher, eu penso que nós, mulheres, temos uma contribuição muito importante no que diz respeito à educação. Mas a educação dos filhos, na educação dos jovens, na educação das crianças, na educação entre nós também vamos aprendendo a ter presente no nosso jeito de fazer educação essa sensibilidade que o Papa Francisco insiste muito, essa misericórdia, essa reflexão, ou essa resiliência, mesmo diante da dor, do sofrimento, nós estamos aí. Então, e também, assim, pela nossa... presente, né? Assim, a exemplo de Maria, que ela foi tão dócil ao Espírito Santo, né? E aí você falando, eu ficava imaginando assim, o Espírito, ele sopra onde quer, e o Espírito está soprando na nossa igreja, e nossa igreja tem Maria, que não teve ninguém no mundo que teve uma abertura tão profunda ao Espírito Santo, né? Nós estamos aqui há
a nossa assessora Fernanda está dizendo que daqui a pouco a gente vai ter outro intervalo, né, irmã? E, e aí a gente poderia concluir essa primeira fase falando um pouco de Maria e a sua docilidade ao Espírito, e esse é o mesmo Espírito que hoje move a nossa igreja. É verdade. Obrigada, Jovita, pela oportunidade. E dizer que Maria perpassa a igreja. Aquela Maria que foi dócil ao Espírito, mas que sabia das Escrituras, que no seu Magnífica usa as palavras que já foram utilizadas ao longo da história de fé, de educação da fé, que possamos, enquanto mulheres, e a exemplo de Maria e de tantas mulheres que nos precederam na fé, sermos as matriarcas da fé. Nós temos uma responsabilidade na educação das novas gerações, mas também numa educação de fé. Não só, também os vários aspectos da educação integral, mas que, a exemplo de Maria, possamos educar na fé, como ela educou seu filho Jesus também. Obrigada Isso. pela oportunidade, Jovita. Ok, nós viemos agora para daqui a pouco, o nosso outro bloco, e aí virá a irmã Delcy, não é isso? E virá conversar conosco também sobre a campanha da fraternidade e o nosso papel nesse mundo, tá certo? Olá, ouvintes! Ainda neste mês de março, tempo de fazer memória das resistências e lutas das mulheres ao longo da história humana, podemos conciliar com o tema sobre educação proposto pela campanha da fraternidade deste ano. É oportuno, então, falar das lutas e resistências das mulheres na Bíblia e falar também sobre a mulher como educadora e sábia. É importante entender que na sociedade do povo de Israel antigo, a casa era o lugar mais importante, pois era uma sociedade tribal, sociedade do clã, e a mulher tinha um papel essencial, pois era a geradora, a perpetuadora da vida. E por este motivo, tinha também a responsabilidade pelo futuro dos filhos, de transmitir a identidade da tribo, os costumes e a memória do êxodo, a fé do Deus libertador. Era a mulher que instruía as crianças. Até os 12 anos de idade, o menino ficava sob a responsabilidade da mãe. Era educado pela mãe. Dificilmente ele ficava junto do pai. Só depois que ele fizesse um ritual de iniciação à vida adulta, chamado Bar Mitzvah, é que passava a aprender o ofício do pai. Este ritual Jesus fez aos 12 anos de idade, que é de responder perguntas dos rabinos e fazer perguntas para os rabinos, para mostrar que estava por dentro de todas as informações para colocar em prática a religião judaica. Nos livros sapienciais ou livros de sabedoria, a sabedoria divina recebe uma personificação e é tratada como uma mulher. Ora uma mulher jovem, ora uma mulher adulta. No Primeiro Testamento, a mulher aparece como símbolo da sabedoria divina, porque, para o povo da Bíblia, sabedoria não é algo que se consegue com livros, mas com maturidade, com experiência de vida, é saber tomar a decisão certa. Então, as mulheres que aparecem na Bíblia sempre aparecem quando os homens estão confusos, estão com medo, não sabem o que fazer. Daí eles recorrem à sabedoria das mulheres. Temos como exemplo as sábias decisões tomadas pela profetisa Débora no livro de Juízes, capítulo 4. Temos a sabedoria de Ruth, de Judite, de Esther. Todas são protagonistas da história de salvação do seu povo, pois as mulheres guardam, alimentam, de geração em geração, a memória de uma história de vida e a fé do Deus vivo, que quer vida para todos. Jesus Cristo aprendeu com sua mãe esta fé no Deus libertador. Recordemos que é Maria que canta e dança o Magnífica. E Jesus aprendeu também
com a mulher Ciro-Fenícia, que a universalidade da salvação de Deus é para todos e não somente para os judeus. Assim como a mulher Ciro-Fenícia, que sai de sua casa, que grita e enfrenta a sociedade da época, que ensina com sabedoria, também nós mulheres continuemos a vencer as barreiras do patriarcado, que querem manter a mulher no espaço doméstico e submissa ao homem. Então, ouvintes, queridas ouvintes da nossa Rádio Nova Aliança, aqui é Jovita Rosa, eu sou da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. A nossa Rádio Nova Aliança, para você sintonizar, é 103.3 FM e 710 AM. Hoje, no primeiro bloco, nós recebemos a irmã Cláudia, que é assessora do Movimento de Educação de Base, da CNBB, né? E agora a gente vai trazendo a irmã Delcy para bater esse papo com a gente. A irmã Delcy também é do MEB, ela vai se apresentar, e a gente vai dando continuidade na nossa conversa de Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Irmã Delcy, gostaria que a senhora se apresentasse para a gente iniciar a nossa conversa. Bom dia a todos, todas que estão sintonizados conosco. Bom dia, Jovita, toda a equipe, né, que prepara esse programa e que traz assuntos tão interessantes, né, para todos nós e para a comunidade inteira. Então, um bom dia, uma saudação calorosa a todos e todas. Dentro do MEB, irmã Delcy, qual a sua função? Então, hoje eu estou como secretária executiva do MEB. É uma secretaria que é nomeada pelos bispos, né, que compõe a direção do MEB, e depois essa secretaria é toda ela organizada com assessores, educadores, educadoras, mulheres, né, desse Brasil inteiro. Então, o MEB tem sua sede aqui em Brasília, na Arquidiocese de Brasília, tem trabalhos aqui, tem projetos aqui nas comunidades da periferia, mas também tem nos outros estados. Então, é uma alegria muito grande poder conversar com o povo, né, aqui da Arquidiocese, através da Rádio Aliança. Muito obrigada. Lembrando também que nosso programa ele é transmitido na nossa página no Facebook, está sendo transmitido agora, e também pelo YouTube da Comissão Justiça e Paz. Então, tem uma abrangência para as pessoas que não puderem assistir agora, poderá assistir depois, na hora que puder. Irmã, eu estava falando com a irmã Cláudia, e ela é muito apaixonada pela educação, né? E a gente começou a falar da campanha da fraternidade, né? Eu trouxe até o cartazinho aqui, né? Nessa figura, numa passagem tão forte de Jesus com as mulheres, né? Através de uma mulher, ele fala para todas nós. As mulheres que são sempre acusadas, têm o dedo apontado para ela, e Jesus vem e resgata essa mulher de uma forma assim tão estupenda. E é o primeiro momento que Jesus aliás, o único que ele aparece escrevendo, né? Uhum. Então, a simbologia da mulher na Bíblia, né? Tem muitas outras antes de Maria, mas Maria foi aquela central, né? Que o sim dela dividiu o mundo, e antes e depois de Cristo, né? Quer dizer, antes e depois de Maria também. Então, a gente está nesse bate-papo falando sobre o papel da mulher na educação, o papel da mulher no mundo, né? Que a gente tem o dom de gerar a vida. Então, não só no nosso ventre, eu gerei 2 filhos, mas gerar pessoas através da educação. E o MEB, ele tem tudo a ver com isso. Né? Então, a gente queria ver também como é que, dentro o papel dessas mulheres,
que aconteceram na Bíblia, e o papel da mulher atual, né? Através nessa espetacular ação da igreja, ação do Espírito Santo na igreja, porque o Espírito sopra onde ele quer. Aí ele vem e sopra, né, para trazer uma campanha da fraternidade, de uma educação integral, uma educação que transborda o quadradinho, porque às vezes as pessoas pensam que educação integral é só a questão do tempo, o tempo integral. E a educação integral proposta para a campanha é uma educação que transborda, né? E que vai além, que é uma educação para a vida. Então... Olha, é muito interessante, muito bom e desafiador a gente conversar sobre a campanha da fraternidade e o cartaz da campanha nesse mês de março, né? Sim. Esse mês de março em que são feitos tantos debates sobre a mulher. Não é apenas só o Dia da Mulher, mas concentra, né? Concentra lutas, concentra debates, concentra homenagens. Por isso que é um mês, né, que a gente conversa bastante sobre esse assunto, né? Tirando aquela ideia de que somente um dia ao ano é Dia da Mulher. Mas é um tempo, um período em que se discute muita coisa, se concentra esse debate. E esse cartaz da campanha é muito interessante, porque, como você falou, Julita, Jesus resgata essa mulher de uma situação e a coloca em outra situação. Mas aqui é muito bom a gente olhar e ver que não é apenas a situação de uma mulher, tá? O que Jesus está fazendo aqui, ele está diante de uma situação social e religiosa. É uma situação, não é o caso de uma mulher. É uma situação social de mulheres que eram, né, culpadas, que eram marginalizadas e que eram duramente penalizadas, tá? Diante de várias situações de forma injusta. Por quê? Porque elas eram consideradas as únicas culpadas de situações, né, como essa da mulher adúltera, onde o adúltero fica totalmente invisível. Então, é uma situação social. E é também uma situação religiosa, porque as pessoas, né, que estavam na hierarquia religiosa da época, inclusive do templo, né, de Jerusalém, tinham a mesma atitude de condenação pelo fato de ser mulher. Então, é uma situação em que Jesus traz uma mudança de um modelo, né, de relação, bem, um modelo religioso de lidar com situações, né, de discriminação da mulher, de minimização da mulher, né, de jogar a culpa toda na mulher. Então, Jesus nos resgata desse tipo de situação e faz com que toda a sociedade mude, porque todos nesse contexto mudaram aí, né? Entendeu? A mulher mudou de situação, mas também quem estava condenando ela mudou de situação, né? Mudaram completamente mentalidade, saíram de lá numa outra compreensão e numa outra situação. Então, sim, é muito interessante. E, de fato, a mulher na educação tem um papel fundamental. Eu acho que, sim, ó, se nós olharmos hoje a sociedade, a igreja, hoje nós estamos passando por crises muito sérias, né? Nós estamos passando por crises muito sérias. Crises que a humanidade vai ter que fazer mudanças, do jeito que Jesus fez aqui com a mulher adúltera, né? Vai ter que fazer mudança. Depois nós vamos voltar para algumas mulheres da Bíblia, para a gente iluminar o que a gente está falando agora, né? Sim. A gente precisa fazer mudança. E as mudanças só vão ocorrer com processos educativos, certo? Nenhuma mudança, ela ocorre sem que haja um processo educativo. Isso tanto na vida de uma pessoa, como também na vida da sociedade e na vida da igreja, né? E a igreja tem muito processo educativo.
né? Nós trabalhamos todos na nossa evangelização, nas nossas pastorais, né? Nós trabalhamos com processos educativos, que de uma situação levam na comunidade as pessoas para uma outra situação, através de todo o processo evangelizador e educativo. E aqui eu gostaria de trazer, né, a ideia, já vou, né, o Papa Francisco, quando ele fala das grandes mudanças que a sociedade tem que fazer hoje, ele, né, quando ele fala da mudança no meio ambiente, com a Laudato Si, quando ele fala da mudança na sociedade, com a amizade social, justiça social, né, ele traz o Pacto Global pela Educação, porque ele tem certeza que só vai mudar com um grande pacto pela educação. Eu acho incrível que a senhora trouxe, irmã Delcy, porque, conversando com a irmã Cláudia, a gente fala que o encontro da mulher com Jesus fez com que ela mudasse de vida, mas, assim, também a sociedade, aqueles homens que queriam apedrejá-la, eles saem dali também cabisbaixo e eles não realizaram o que eles foram fazer, né? Então, saíram primeiro os mais velhos, então, eles foram repensar a sua vida, e a gente imagina também que eles, agora, pela reflexão da senhora, que eu nunca tinha pensado na mudança de vida daquelas pessoas, daqueles homens que queriam apedrejá-la. Eu achei sensacional essa sua reflexão. Eu acho muito legal, né, Judita, que nesse período da quaresma, né, é um período especial. É um período muito especial para os cristãos, mas também pela campanha da fraternidade para todas as pessoas de boa vontade. Então, todas as pessoas de boa vontade estão convidadas a viver um momento de conversão. Isso que aconteceu nesse caso, nesse cenário da mulher adulta. Todos nós a viver um momento de conversão. E essa conversão, ela acontece no encontro com Jesus. E aí Jesus fez um processo educativo ali. E Jesus sempre é um grande educador. Ele é um pedagogo, né? E não tem momento, olha, a mulher encurvada na Bíblia, Jesus transformou aquilo numa grande aula, né? Ele falou com sabedoria, ele ensinou com amor. Ele só não faz as coisas, os milagres que Jesus fez, né? Veja a mulher encurvada. A mulher encurvada que estava doente por muito tempo. E pelo fato de estar doente, principalmente com alguma doença relacionada à questão de ser mulher, já era motivo para ser desprezada, ridicularizada, né? Naquela sociedade. Graças a Deus, hoje nós evoluímos muito. Mas Jesus, ele pega aquele caso e transforma isso em educação para ela e para toda a comunidade. Então, a campanha da fraternidade quer nos trazer isso. Vamos transformar a quaresma num processo educativo para nós, né? Vamos transformar a quaresma num processo educativo para nossos grupos, nossas famílias e a sociedade inteira. Por isso que o tema da educação é seríssimo, porque nós estamos saindo de uma pandemia com um déficit educativo tão grande que nós vamos levar muito tempo, né, para a gente recuperar, para a gente recolocar, né, de novo a educação num processo que possa ir evoluindo, que possa ir crescendo, né? Nós estamos com muita gente fora da sala de aula, nós estamos com muitos processos educativos que aconteciam nas pastorais sociais, na educação popular, porque nós trabalhamos na educação popular. Nós não trabalhamos com escola, né? Nós trabalhamos com educação popular. Mas na educação popular nós ensinamos a ler e escrever, nós ensinamos a ler os fatos do jeitinho que Jesus fez, a gente procura fazer, ler os fatos, aprender disso, mudar a partir dali, né? Então, a educação, ela realmente precisa ser refletida, precisa ser colocada no centro, precisamos ouvir, prestar atenção, né? E como diz a campanha da fraternidade, agir. Agir. Então, agir. Porque, irmã, a senhora falando aí das consequências para a educação por conta da pandemia, além dessas questões, a gente tem
governantes e representantes da sociedade na estrutura de poder que aprovam as mudanças na educação, esse novo ensino médio que mingua o pensamento, que mingua o olhar mais amplo, né? Então, eles querem uma educação minguada, uma educação restrita, para também vir o profissional restrito, inclusive salarialmente. Então, a gente tem muita luta pela frente para modificar, primeiramente, quem nos representa, porque se nós temos um governo que aprova uma mudança tão ruim, tão nefasta para a educação, como foi aprovado, tem esse governo, mas tem os representantes do povo, que é o Congresso Nacional, que aprovam por quê? Porque recebem recurso, porque recebem dinheiro para aprovar o que der, eles não estão nem aí para as consequências. Né? Então, essa educação que é também integral, que a campanha da fraternidade vem trazendo para a gente, propõe também essa educação política para a gente aprender a dar uma olhada no que estão aprontando com a nossa educação. Perfeito. Eu acho que a campanha da fraternidade, ela diz que educação tem a ver com sabedoria, e não apenas com o ensino, né, de matéria, de algumas matérias, para favorecer, muitas vezes, um mercado econômico. Sim. Dando a ilusão de que, fazendo um curso, né, totalmente limitado, você vai conseguir um emprego melhor, um emprego mais facilmente. Esse é o discurso escondido, né, muitas vezes, e que enfraquece a educação brasileira, enfraquece as disciplinas, né, a amplitude de uma educação. Na área de maior aprendizado, na área, inclusive até da filosofia, para ajudar a pensar, né? Da questão política, da questão social. Isso parece hoje, muitas vezes, ser secundário, quando na verdade não é. Uma educação integral precisa de estudo para formar um cidadão, uma cidadã, né? Que possa compreender seu tempo, né? A sua realidade, possa ser um ator nessa realidade, né? E possa ser, quem sabe, um político mais consciente. Um agente transformador. Transformador, né? Transformador. E como é que ele vai ser um agente transformador se aquilo que nós falamos bem no início da conversa não houver um processo educativo que ajude ao nosso jovem, ao nosso adulto, a ser um agente transformador? Então, o ensino, a escola, a educação integral, ela precisa, né, abordar um conteúdo integral também, né? Um conteúdo integral da pessoa humana, né? Na sua dignidade, nos seus direitos, né? E também que transborde, que a gente, além do nosso ser humano, que nós não estamos únicos no universo, em nossa volta tem toda a ecologia integral que o Papa traz na Laudato Si, né? Então, essa educação a gente tem que enxergar como Francisco de Assis enxergou a obra de Deus, a criação de Deus integral, né? Não só o ser humano. Exatamente. E é isso que hoje são os grandes desafios para nós, né? São toda a educação na relação da gente, claro, com o futuro de cada um, né? Mas também na relação com o outro, com a sociedade, com a natureza. Essa relação é a verdadeira educação integral. Por isso que o Papa ele é muito sábio quando ele diz que tudo isso precisa retomar um pacto pela educação, certo? Isso atinge a todos nós, isso atinge quem trabalha em escola, isso atinge quem trabalha na educação popular, né? Isso atinge quem trabalha em evangelização, quem trabalha com pastoral, né? Quem trabalha no movimento social, tá? Todos temos que nos unir nesse grande pacto pela educação, né? Um grande pacto pela educação para que as mudanças possam ocorrer e que todo mundo tenha direito, né? Veja, se a gente pensar que no Brasil nós temos ainda 13 milhões de brasileiros que não sabem
ler nem escrever de forma nenhuma. 13 milhões? 13 milhões. Meu Deus. Tá? E aí nós... E aqui no DF também. No Distrito Federal também. Tá? E o que acontece? O curso de EJA, que chegava, né, no Paranoá, chegava, né, no Itapuã, que chegava em Sobradinho, que chegava em Santa Maria, que chegava no Café Sem Troco, para quem é aqui de Brasília está entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Esses grupos de EJA, de Educação de Jovens Adultos, estão sendo fechados um após o outro. E a população, que não é só de pessoa muito idosa, tem várias pessoas no mercado de trabalho analfabetas. Tá? Nós temos porteiros aqui no DF, trabalhando nas portarias, até de prédios governamentais. Temos várias trabalhando na área do serviço doméstico, analfabetos. Então, o MEB tem um histórico de resgatar essas pessoas, sabe? De resgatar, de trazer para o centro, para que elas possam também percorrer um caminho de educação com seus direitos. E isso, como vocês já viram também na conversa aí com a irmã Cláudia, também acontece em outros estados, né? Sim. Então, hoje, e aí é bonito de ver porque a mulher é muito sensível para ser educadora dessas pessoas, né? Excluídas do processo educativo. Tá? Se aqui nós temos uma mulher excluída dos seus direitos, excluída, né, da sua dignidade de ser mulher, excluída da religião da época, né, por causa de alguns princípios machistas, hoje nós temos muitas pessoas excluídas do processo educativo. E por isso que a campanha da fraternidade é tão importante. Todo mundo merece para o centro para aprender, né, falar com sabedoria. Não é só nós que sabemos das coisas que vamos falar com sabedoria. Não. Também quem não está totalmente integrado ainda tem sabedoria. Eu acho que é aí que mora uma grande pérola da campanha da fraternidade. Todos sabem falar com sabedoria, né? A gente aprende com Jesus, mas algum saber importante da vida todos têm. E os pobres têm muito. E os analfabetos têm muita sabedoria. Então, a partir dali é que vai aprendendo também a letra e a leitura, a escrever, né? É a partir da leitura do mundo, da sua sabedoria de mundo, que vai aprender a leitura da palavra. É a partir desse momento que há a transformação, né? Esse propósito da educação, assim como quem encontrou Jesus, aquela mulher e aqueles homens, que agora eu vou enxergar os homens que encontraram Jesus. Estão aí. Eles também mudaram, né? Assim também vem essa abertura da mente da gente quando a gente começa a aprender, a enxergar que, além desse meu espaço aqui, existe um mundo todo e que nós somos agentes de transformação desse mundo, né? A educação popular, ela é fundamental para ver, enxergar o outro, um ser semelhante a ti e semelhante a Deus, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, eu acho que ali é verdade. Isso. Precisa vivenciar isso. Eu acho que só quem consegue experimentar o amor de Deus é capaz de ensinar com amor, né? Quem experimenta o amor que é mais forte do que a gente e que transforma a gente, que é esse amor divino, esse amor poderoso que vem da fé, né? Esse amor poderoso que vem da palavra de Deus, é capaz de transformar, é capaz de falar, ensinar com amor, falar com sabedoria. E aqui eu quero fazer uma homenagem às mulheres. As mulheres do MEB, que mesmo durante a pandemia, não abandonaram, né, os seus grupos de educação, que eram formados de grupos de pobres, que não tinham nem acesso, muitas vezes, à internet, né, e que a gente sabe que uma educação à distância seria muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês que nós tivemos vários grupos de mulheres educadoras que acompanharam seus educandos nesse processo todo da pandemia, através do WhatsApp,
E vocês lembram que em março de 2020 surgiu a pandemia? Sim. Elas foram acompanhando de tal forma, se reinventando de tal maneira, que no final do ano de 2020 as pessoas aprenderam a ler pelo WhatsApp. Vocês imaginam a criatividade, a dedicação, né, dessas educadoras populares, voluntárias, para com as pessoas que queriam aprender a ler e escrever. E quanto apoio psicológico foi dado nesses encontros, né? Quanta organização para que as pessoas conseguissem acessar seus direitos de auxílio emergencial, né? Durante a pandemia. Quanta campanha pela alimentação, porque a fome bateu e está aumentando. Então, a educação popular trabalha com essa educação integral, né? Aprende, sim, as coisas, né? Da leitura, da escrita, da matemática, mas aprende seus direitos, aprende a mobilizar a sua comunidade para que ninguém passe fome na sua comunidade e a transformação, assim, aconteça, né? É isso. Com sabedoria e ensinando com amor. Ensinando com amor, né? Esse é o papel da mulher. Nós somos avisados aqui que está faltando 2 minutos para o nosso tempo. Acabou tão rápido. Mas, irmã, assim, a senhora falando aí da dedicação, né? Da sabedoria que elas foram... em cada dificuldade apresentada, elas vinham trazer uma solução, né? Essa sabedoria que vem de Deus, esse amor à educação, o amor ao próximo que nos move, na verdade, né? Esse mesmo amor, eu acho que Maria teve quando o anjo a abordou para ela ser a mãe de Jesus, né? Ela não pensou nela em nenhum momento, ela pensou na humanidade. E essas mulheres educadoras populares aí do MEB, também elas não pensam nela, né? E a cada dificuldade, o Espírito sopra também, a gente é muito dócil ao Espírito Santo. Então, e elas vão se reinventando e vai construindo, educando, falando com sabedoria, né? E educando com amor. É muito interessante, e essa campanha ainda vai dar muito pano para manga, irmã. A gente precisa conversar mais sobre ela, e também, assim, da população saber da existência do movimento de educação de base e essa missão tão fabulosa entregue, né, para nós. É um organismo da CNBB, é um organismo da igreja, né? Ele chega, quando chega numa diocese, o MEB procura o máximo, né? Fazer esse diálogo, né? Com as dioceses, com os movimentos populares. Nós estamos em parcerias com universidades também, a gente puxa a universidade com o movimento popular. Então, nós temos parceria com a UNB aqui de Brasília, com a Católica de Brasília, né? Porque há também hoje um grande espaço também no mundo virtual para ensinar. Esse é um espaço, não é mais só em sala, física, e esse é um desafio para nós, né? Acho que nós temos que nos educar para isso também, porque ali tem muita coisa que é possível, né, fazer pela educação, nesse campo virtual, do jeito que nós estamos fazendo hoje, né? Não é verdade? Do jeito que a gente está fazendo hoje. A roda de conversa, bate-papo, muito bom, viu? Jovita, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Vejo uns programas maravilhosos, né? Tanto na rádio quanto nas outras redes sociais, e vamos nos apoiando, vamos dando força, né? Para que esse sonho todo se realize. É isso, a Comissão Justiça e Paz se coloca, irmã, à disposição, junto ao MEB, para colaborar no que for necessário, para que esse sonho de ter um mundo transformado, ele aconteça de fato, né? Depende de cada um de nós. E a gente quer também encerrar e agradecer a audiência de todo mundo, agradecer muito a irmã Cláudia, que esteve conosco no primeiro momento, e agora a irmã Delcy, por esse assunto assim, tão fascinante, que deixa a gente com vontade de conversar mais sobre isso, irmã. A educação, a gente tem que aproveitar esse momento de Papa Francisco, de Pacto de Educação Global, e a gente massificar, viralizar essa questão,
né? Então, nós queremos agradecer a sua paciência, a sua audiência, você ouvinte da Rádio Nova Aliança, também que nos acompanha pelas redes do Facebook e do YouTube. Né? Encerramos aqui mais uma apresentação do nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar todo sábado agora, de 11 ao meio-dia. Agradeço você e tenha um bom dia.